Saudade de fazer um rolê no corredor, né, minha filha? Eu deixei para falar já como um primeiro assunto nessa volta a ideia sobre o fato histórico. Por que fala de fato histórico? Porque se você pensar, a gente está vivendo um baita de um fato histórico, né? A pandemia. E eu lembro muito de ter visto, se não me engano, no Instagram, um meme, sei lá, como se fosse um meme, né? Falando que fatos históricos são melhores na aula e nos livros do que presenciá-los, viver, já que isso causa uma série de transtornos, né? Que vocês, tanto quanto eu, sabem muito bem. Bom, então, pelo fato da pandemia, achei legal a gente voltar já falando desse assunto, né? O que é um fato histórico? O fato histórico seria um marco que deixa no tempo a força do passado. Vou dar um exemplo para tentar melhorar essa minha fala. Imagine você o seguinte, na década de 80, 70, final de 70, não sei ao certo, poderia ser noticiado que um avião caiu e, felizmente, todo mundo morreu desse avião, 200 pessoas morreram. Tá? Tem uma frase, se não me engano, atribuída a Stalin, que fala que a morte de milhões são estatísticas, mas a morte de um indivíduo é uma tragédia. Então, assim, ter morrido 200 pessoas na queda desse avião, com certeza é uma estatística mundial, mas uma tragédia para essas 200 famílias e amigos que envolviam dessa pessoa. Mas nesse mesmo mês, por exemplo, foi inventada uma pílula, e essa pílula tinha como principal foco fazer com que as mulheres pudessem ter um controle, ter uma programação sobre a sua fertilidade, ou seja, quando elas gostariam de engravidar. Vocês estão vendo a diferença? Por mais que o fato de o avião ter caído ser algo trágico, importante, impactante naquele momento, a pílula anticoncepcional, até hoje, ela deixa suas marcas na história da humanidade. É inacreditável o quanto isso pôde melhorar a vida das mulheres, para que elas se planejassem, a mulher conseguisse estudar, conseguisse ter um pouco melhor o ideal de quando ela ia trabalhar, quando ela ia estudar, quando ela ia ter filhos, se ela ia ter filhos. E assim, pessoal, uma outra discussão muito pertinente que caberia fácil é falar a questão de não ter uma pílula nesse mesmo propósito para os homens, né? Há muita discussão no movimento feminista que fala que se fosse os homens que engravidassem, a pílula já tinha sido inventada. Mas a gente talvez ia fugir muito aqui do nosso assunto. Mas ficando no nosso assunto, olha como a invenção da pílula anticoncepcional é um fato histórico e a queda do suposto avião no mesmo período é mais um momento, um acontecimento jornalístico, com seu impacto de tragédia para aquelas famílias e para a sociedade naquele instante, mas a pílula concepcional em muito ultrapassa a ideia e o entendimento de que ela é um fato histórico, porque ela mudou indelevelmente toda a sociedade posteriormente a isso. Quem determina se aquele evento é um fato histórico ou um acontecimento? Eu acho que fundamentalmente vai ser o presente, porque é o presente que faz com que a gente lance um olhar sobre aqueles acontecimentos do passado. Então, como eu vinha dizendo do avião e da pílula anticoncepcional, hoje no presente, vendo todo o desenvolvimento, as possibilidades que foram
é permitida às mulheres em razão da pílula anticoncepcional, a gente pode caracterizar isso como um fato histórico, a invenção da pílula anticoncepcional. Portanto, o presente tem muito mais peso sobre isso. Vamos pegar um tema mais polêmico atual, a questão da ditadura militar. E aí, foi ditadura militar? Foi um regime militar? Não houve nada? Ou seja, o presente faz com que a gente lance esse olhar para o passado e tente reconstruir ele como um fato, como um evento, como algo que passou despercebido ou como um momento-chave de construção histórico-social da humanidade. Então, esse ponto de pensar o presente como a baliza fundamental para entender o passado é o ponto-chave para a gente falar o que é ou não um fato histórico. Como eu disse dos militares, a questão da ditadura militar, a gente tem que pensar que atualmente acontece o que a gente entende na sociologia, na filosofia, inclusive na história, como disputas de narrativa, ou seja, aqueles que vão tratar de um certo acontecimento vai tentar puxar para o seu lado, porque uma história qualquer um pode contar, mas cada um pode contar essa história de uma perspectiva. Como diria o Raul Seixas, o ponto de vista que é o ponto da questão. Então, se cada um puxar para o seu lado, a gente pode ter o mesmo fato histórico sendo olhado por perspectivas completamente antagônicas. Até mesmo a gente pode olhar um fato histórico sendo desmerecido enquanto fato histórico. Por exemplo, o nazismo e o holocausto judeu. Há muitos historiadores que tentam negar o holocausto, porque, por exemplo, não há cadê os 6 milhões de corpos, né? Mesmo sabendo que eles foram incinerados, amplamente divulgado, ainda tem pessoas que tentam provar isso. Um outro exemplo, a própria ditadura militar, porque determinado governo, o atual, por exemplo, que tem tendências mais ditatoriais, buscam falar que não houve ditadura militar no Brasil. Ou mesmo falar que durante a ditadura não teve corrupção, desvio de verba pública. É evidente, porque quem investigasse na época ia acabar assumindo. Então, todo o desvio de dinheiro, por exemplo, da construção da usina de Itaipu, da ponte Rio-Niterói, são escândalos tão grandes em termos de quantitativo de valor, quanto o que aconteceu nos últimos tempos, falando de Petrobras. Mas não se tem evidência dessas coisas. Não tem como a gente fazer. A história se faz com base em acontecimentos, em registro. Então, como que a gente vai fazer a história da corrupção se a corrupção tem por característica esconder aquilo que foi feito? A história do contrabando, a história do narcotráfico. Então, vira-se uma disputa narrativa. Isso não quer dizer que não há verdade, né? A história é justamente a tentativa de localizar alguns eventos e mostrar o quão verdadeiros eles eram, ou eles são, justamente porque há marcas do passado que continuam atravessando todo o período históricos inegáveis, marcas sociais, culturais, políticas, econômicas. Vai dizer que a própria formação do Estado de Israel está ligada ao Holocausto. Então, se você for parar para pensar hoje a relação entre judeus e palestinos, ela tem a ver com a criação do Estado de Israel. A criação do Estado de Israel é fruto do Holocausto. Ou mesmo, não sei. Você é burro, cara, que loucura. Bom, acho importante ainda falar sobre os positivistas. Vocês devem ter visto nas aulas de filosofia, né, essa tendência filosófica aí de meados do século XVII, quando você tem, talvez como referência principal, Comte, que tinha a ideia de trazer toda aquela cientificidade e certezas absolutas das ciências exatas para as ciências humanas. Esse movimento fica conhecido como os positivistas, influenciarem muito aqui no Brasil. Exemplo inegável é a nossa bandeira, né, que está lá, ordem e progresso, que é um dos termos essenciais do positivismo. Então, se você pegar essa corrente filosófica, eles pensavam que um fato histórico é um fato verdadeiro.
mas com diversos avanços, avanço não seria uma boa palavra, mas com diversas discussões filosóficas, a gente vai ter o quê? O questionamento do que a gente entende como verdade, justamente porque essa verdade ela está envolta numa disputa de narrativa que tem a ver com interesses econômicos, políticos, sociais e culturais do presente, principalmente. Uma coisa importante é pensar que o passado, e até mesmo, em menor medida, o presente, não tem os mecanismos políticos e ideológicos para tentar pontuar de uma maneira certeira aquilo que é um fato ou aquilo que é um acontecimento. Né? A gente não consegue muito tranquilamente impor esse fato histórico. Porém, às vezes o fato histórico se impõe sobre o restante. E eu acho que um exemplo excepcional sobre isso é o momento que a gente está vivendo, no caso a pandemia. Esses fatos históricos, eles geralmente também acabam sendo acompanhados por um material de divulgação, digamos assim. Por exemplo, você pode ter livros de literatura que falam daquele momento e acabam caracterizando e marcando ele como um fato histórico. Você pode ter, nos últimos 100 e poucos anos, né, filmes sobre aquele momento que eternizam e jogam luz e tornam aquilo mais importante, caracterizando muito mais como fato do que como acontecimento. E na educação a gente tem uma coisa um pouco mais conturbada, que seria o livro didático, né? Por que conturbado? Porque o livro didático, ele atende a interesses. O governo, independente de qual governo, pode querer impor alguma visão, alguma disputa narrativa sobre um fato histórico. Né? Porque é o governo que vai pagar aquele impressão, confecção, distribuição daquele material. É importante notar aqui que eu disse governo, não disse Estado. A educação deveria ser estatal, ou seja, ultrapassar os governos. Tanto faz PS isso, PS aquilo outro, partido não sei o que. Então, educação é um projeto estatal que dura 20, 30, 40 anos numa criança, né? Então, digamos aí, seus 20 anos, mas que a gente sabe que na atual sociedade ela não deveria parar aos 20 anos. Pelo contrário, ela deveria continuar ao longo de toda a vida do indivíduo. Não necessariamente na formação acadêmica, como mestrado, doutorado, pós-doutorado, como é a de um professor, mas cursos e mais cursos e aperfeiçoamentos que ultrapassam o governo. Então o governo tenta interferir em algo que é estatal. Por isso a importância da defesa de uma educação laica, de uma educação não refém de um partido político, seja ele de esquerda ou de direita. Essas coisas a gente tem que lutar sempre.